Eu amo a minha igreja porque existe uma nova vida em mim. Eu amo a minha igreja porque o Senhor Jesus Cristo me chamou, me convocou e me colocou nessa grande família, nesse corpo que é o corpo de Cristo. Eu amo esta igreja porque ela é a noiva de Cristo. E as coisas estão todas sendo preparadas já para as bodas do Cordeiro. O texto base que nós temos é o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos curvar as nossas cabeças num instante, mesmo assentados. Ó Deus, dá-nos neste momento a oportunidade de perceber claramente, de discernir a ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Dá-nos, Senhor, a percepção de que a Tua palavra é poderosa para trazer o recado que cada um de nós estamos precisando nesta noite. Mas que não seja somente para esta noite, seja para toda a nossa vida. Dá-nos, Senhor, a nós a chance e a liberdade de estarmos captando esta Tua palavra para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um homem em Cristo é a definição paulina do que é um crente. Nada menos do que isso é adequado, porquanto subentende uma transmutação íntima que equivale a uma nova criação. Um crente não é meramente melhorado, reformado ou modificado em qualquer sentido que não entenda mais do que mera modificação externa, por maior que seja essa transformação. Antes, é alguém que foi refeito. Torna-se diferente até mesmo daquilo que ele possuía de melhor. A modificação é radical. Atinge o próprio âmago do seu ser. A operação feita pelo Espírito Santo nos leva a perceber o quão grandioso é Cristo. Quão grandes coisas Ele está fazendo nos homens dentro da redenção humana. E compreendemos o elevadíssimo destino de todos os seres humanos que nele confiam e assim abandonam todas as formas caprichosas, carnais de julgamento. Uma nova vida. Se é uma nova vida, em algum momento vem-nos a pergunta, e a pergunta que nos vem é a mesma pergunta que o carcereiro de Filipos fez diante de uma situação inusitada que ele estava vivendo. Uma situação completamente diferente, que nunca tinha visto. Paulo e Silas estavam pregando e os magistrados, os da lei, mandaram despi-los, açoitá-los severamente, ou seja, dar com chicotes. E depois de tudo isso, mandaram prendê-los, porque eles estavam trazendo uma mensagem que estava transtornando a cidade. Eles estavam anunciando a Jesus Cristo. E disseram ao carcereiro: olha,
você agora é o responsável por mantê-lo bem preso. Cuidado! E ele, obedecendo a essas ordens, ele diz o texto que ele colocou Paulo e Silas na parte mais baixa da prisão. E imaginem uma coisa que para o carcereiro era um negócio que em princípio ele não conseguia entender. Eles foram acorrentados a uma espécie de um mourão que tinha lá para eles não fugirem. Açoitados. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando e louvando a Deus. Ao invés de estarem chorando a sua situação, ao invés de estarem reclamando do que estava acontecendo, por que é que eu fui inventar isso para a minha vida? Não, eles tinham um motivo maior, eles estavam orando, eles estavam louvando ao Senhor com as costas, o corpo todo machucado, todo ferido. Lá pelas altas horas da noite, ocorre um terremoto. E abala todas as estruturas ali. E quando o carcereiro se dá por conta, as portas da prisão estão abertas. E ele, num momento de desespero e de pânico, já imaginando o que seria o resultado para a sua vida. Porque ele morreria por não ter cumprido a determinação dos magistrados. Ele desembainha a sua espada. Agora o meu fim será este, então já vou executar isto. Quando ele tira a espada para se matar, eis que ele ouve Paulo e Silas gritando, dizendo: não faças isto, nós estamos todos aqui, nós não fugimos. Não fugimos. O carcereiro então, diz o texto, que pediu luz e entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? O desespero daquele momento era um momento que ele sabia o que viria sobre ele, e ele estava desesperado porque não tinha outra saída. Mas eu quero, como é que eu posso ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, tu e os da sua casa. Amados, a Bíblia ela é tão maravilhosa, as coisas de Jesus são tão maravilhosas, porque neste momento, Paulo, ou eles, os dois, anunciam que havia sim uma possibilidade de salvação para ele. Mas não só para ele. Deus estende a sua salvação também aos da família. E esta é uma promessa de Deus para todas as pessoas. Você será salvo, mas também a tua casa. Sabe por quê? Porque Deus está interessado nessa integridade da família. A família não é alguma coisa que de repente aconteceu. Isso aconteceu lá no Éden, quando Deus criou o homem, e do homem formou a mulher e disse: agora vocês serão os dois uma só carne. Existe aí um compromisso de Deus com a família. E aqui está expresso o compromisso de Deus de alcançar a família. O que devo fazer para ser salvo? A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que, no versículo que nós lemos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios: portanto,
Se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está. O versículo fala sobre estar em Cristo, para depois dizer que a pessoa é nova criatura. Há uma condição primeira: estar em Cristo. A partir disto, o restante acontece, o demais acontece, que é uma nova criação. Nós encontramos essa mesma situação em alguns personagens que a Bíblia relata. O primeiro personagem é de um homem religioso, um homem conhecedor da religião, um homem que estava já afeito a toda essa formalidade religiosa dos judeus. Nicodemos. Ele era um fariseu. Diz o texto bíblico que ele era uma autoridade entre os judeus. E ele à noite vem a Jesus e pergunta: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com ele. E Jesus aproveita isso e diz: olha, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual é a pergunta que numa situação desta você faria? A mesma que ele fez. Como é que pode isso acontecer? Eu já sou crescido, eu já sou de idade, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus Cristo vira para ele e diz assim: você que é mestre em Israel não sabe essas coisas? Digo-lhe que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Pois o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que são nascidos do Espírito. Jesus está dizendo a ele: olha, isso que eu estou dizendo a você é uma coisa que a sua religiosidade não consegue explicar. Aquilo que você já ensinou durante muito tempo na sua religião, não dá para explicar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus dizendo a Nicodemos e dizendo a você nessa noite: há uma possibilidade de nascer de novo. Há uma chance que Deus está dando e chamando-nos para isto. Mas não era só um homem entendido, um homem religioso. Nós temos também a figura de alguém que era desprezada entre os judeus. Primeiro, porque era mulher. E segundo, porque tinha um defeito para os judeus, um defeito imperdoável. Ela era samaritana e os judeus não se davam com os samaritanos, diz o texto bíblico. Lá estava ela cumprindo a sua atividade corriqueira, tirando água do poço de Jacó. Diz o texto bíblico que os discípulos foram até a cidade comprar alimentos. Jesus se aproxima dela e diz assim: dá-me de beber. Ela vira e diz assim: que ousadia a sua. Primeiro, por ser um homem. Segundo, por ser um judeu dirigindo-se a uma samaritana. Terceiro, porque você quer que eu tire água para você? Jesus lhe respondeu e disse: se você conhecesse o dom de Deus
E quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, ele te daria água viva. E a mulher, qual é a pergunta que normalmente ela faria? O senhor não tem como tirar água, o senhor tem balde? Não. O senhor tem corda? Não. O poço é profundo. Onde é que o senhor vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. O que é que ele estava falando àquela mulher discriminada? Ele estava dizendo: aqui está para você uma oportunidade ímpar. Nós podemos viver sem alimento, mas nós não podemos viver sem água. A água é absolutamente essencial. Quem sabe é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu dou a vocês a água viva, aquilo que é absolutamente necessário e essencial para a sua vida. A mulher voltou e disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não precise voltar aqui para saciar a minha sede interior. Mas nós temos uma terceira figura, uma figura de uma pessoa jogada na história, jogada na vida, perambulando para cá e para lá, o cego de Jericó. E lá estava ele, quando Jesus se aproximava, e ele estava ali como sempre, sentado e dependendo das esmolas, dependendo da boa vontade das pessoas que estavam passando por ali. De repente ele ouve um tumulto, uma movimentação, e ele dá uma perguntadazinha: o que está acontecendo aí? E alguém responde a ele: quem está passando por aqui é Jesus de Nazaré. Esse que nós acabamos de cantar, Galileu. Jesus de Nazaré está passando. Mas ele já tinha ouvido falar sobre esse Jesus de Nazaré. E ele então, vendo ali a expressão daquilo que sai de dentro dele, do desespero de uma vida sem sentido, sem absolutamente nada para ela, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam perto dele: cala a boca, você não está vendo que você está atrapalhando? Onde já se viu você ficar gritando desse jeito? E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vê a que situação eu estou reduzido na minha história. Era um grito de socorro para ser alguém na história. Jesus para e manda trazê-lo. Eles apresentam e Jesus é direto e diz assim: o que quer que eu te faça? E o cego respondeu pura e simplesmente: Senhor, eu quero ver. Ele não inventou um monte de coisas. Senhor, deixa eu ficar rico, deixa eu pegar dinheiro, deixa o carro do ano, deixa. Não, Senhor, a única coisa que eu quero é ver, porque isto é que limita a minha história, limita a minha possibilidade de ser um ser humano. E Jesus Cristo, com a mesma objetividade, diz o seguinte: recupere a visão, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. Quando o ser humano ele vem e ele clama pela misericórdia de Deus, Deus se aproxima dele, Deus ouve o seu clamor e Deus traz para ele uma nova vida.
Mas nós temos um quarto personagem que é Zaqueu. Está lá em Lucas 19, 1 a 10. Zaqueu era uma pessoa não benquista na sociedade, como todo cobrador de impostos, né? E principalmente porque todo cobrador de impostos, ele é conhecido como aquele que tira uma boquinha por trás, né? Leva alguma coisa para ele e não para o Estado só. Estava lá uma multidão e ele não conseguia porque ele não tinha estatura suficiente para poder enxergar. E ele decide subir numa árvore. Eu quero ver esse Jesus. Estão falando tanto dele aí. Deixa eu ver quem é esse. Ele sobe na árvore. E Jesus estava passando, de repente Jesus para, olha para a árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou cear, hoje eu vou comer na sua casa. Que petulância de Jesus Cristo se convidar para uma ceia dessa, né? Mas ele sabia que ali por detrás daquele homem, de uma possível só curiosidade, havia alguém que precisava ser modificado completamente. Não na sua forma de ser somente, mas ele precisava de algo muito significativo que só ele, Jesus Cristo, podia dar. E lá, estando com ele na casa de Zaqueu, diz o texto que ele se hospedou. A turma dizia: esse Jesus Cristo não vale nada porque ele se hospedou na casa de um pecador. E Zaqueu diz assim: Senhor, hoje eu tomo uma decisão e eu quero dizer isso a ti. Eu prometo dar a metade de todos os meus bens às pessoas que efetivamente precisam, aos pobres. Mais do que isso, e se de alguém extorqui, se de alguém surrupiei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que Jesus Cristo enxerga nisto? Ele enxerga uma pessoa que descobre que existe uma nova perspectiva de vida para ele. Por isso ele diz, Jesus diz: hoje houve salvação nesta, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós temos aqui, amados, 4 figuras bem diferentes: um religioso, uma mulher discriminada, um jogado na história e um mão leve. Mas todos eles, todos os 4, tinham alguma coisa lá dentro que estava faltando. E quando se encontraram com o Senhor Jesus Cristo foi direto e disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não tem qualquer coisa que seja mais significativa e mais importante do que isso na nossa vida. Mas, dentro dessa proposta do texto inicial, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, também ocorre a nova vida. Essa nova vida, ela é o homem que rompe com o seu passado e se despoja do velho homem. Diz Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser
semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da fé. Amados, essa nova vida em Cristo significa que as coisas antigas já passaram, as coisas antigas ficam no passado. Há um texto de Atos que diz assim: não leva Deus em consideração os tempos de antigamente, anteriormente, mas hoje diz. Ou seja, Jesus Cristo está fazendo um marco e querendo fazer um marco na vida de todos nós, de todas as pessoas. As coisas velhas ficam lá para trás, elas não são apagadas, mas elas não têm mais influência sobre a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Ele faz, pelo seu sangue derramado na cruz, Ele faz um marco tão definitivo, que isso significa essa nova vida. Eu sempre costumo dizer o seguinte: Jesus Cristo não é funileiro. Jesus Cristo não é remendador das coisas. Jesus Cristo não é aquele que dá um jeitinho. Jesus Cristo não é aquele que faz um puxadinho, que vai esticando. Não. Jesus Cristo, Ele diz: é pela nova vida, é pelo novo nascimento. E nesse novo nascimento começa agora uma estrutura de uma nova vida. Essa nova vida regida agora pelo Senhor. O homem busca e anseia por uma transformação e renovação da sua mente. Em Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma proposta para nós. Deus tem uma proposta para você. Um novo nascimento com uma nova vida. Não é remendinho, conserto daqui, conserto dali. Não, é uma nova vida. A igreja é a personificação desse novo homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos insere no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós fazemos parte deste corpo, e este corpo agora vive unido pelo Espírito, preparando-se para as bodas de Caná. Alessandro disse agora há pouco: não vai demorar muito, o Senhor vem buscar para a grande celebração da noiva de Cristo com o seu noivo, que é o próprio Cristo. A igreja então é essa personificação desse novo homem. É por intermédio da igreja que nós tomamos conhecimento. A igreja somos nós. As pessoas tomam o conhecimento desse novo nascimento por nosso intermédio. Nós somos os instrumentos de Deus. Mas há um terceiro momento. E esse momento para mim é um momento muito significativo também. Porque o Senhor, Ele não só, Ele mostra a necessidade do novo nascimento, Ele mostra uma nova vida que está à nossa disposição, mas agora Ele diz que nós temos novos sonhos. Sonhar. Ele faz tudo novo. Esse tempo
verbal aqui indica que fez e continua fazendo todas as coisas. No grego esse negócio é interessante porque há uma forma verbal no grego que é muito parecida com o nosso gerúndio. Desculpe-me aqui falar essas coisas, tá? Mas é alguma coisa que faz, mas começa a fazer e ela continua sendo feita indefinidamente. Não é uma coisa que faz e fica parado lá. Este é o que está aqui. Ele faz tudo novo. Ele fez e continua diariamente na vida dos seus filhos. Por isso ele traz para nós a possibilidade de uma vida em abundância. João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Veja o imediatismo do ladrão. O ladrão só quer aquela oportunidade. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas vejam que coisa maravilhosa. Os sonhos fazem parte dessa nova vida. Lá no início da igreja, em Atos 2, traz-se à memória o texto de Joel, que diz assim: nos últimos, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Nós somos esse todos, viu? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Mas sabe o que me impressiona aqui? Vocês vão me desculpar, mas isso aqui tem um pouco a ver com a minha idade. Quando na minha idade a gente olha para frente, uma das características do velho é que o velho perde a capacidade de sonhar. E já não tem mais o que fazer, o que tinha que fazer já foi feito, daqui para frente agora é só ladeira abaixo. Já não tenho mais alegria, os meus dias são cinzentos, os meus dias são somente para ver o tempo passar sem significado. Mas não, a palavra vai dizer que há novos sonhos a serem sonhados até pelos velhos. Os velhos sonharão também. Não só os filhos profetizarão, mas os velhos terão novamente motivo para sonhar, para ver lá para frente aquilo que o Senhor está preparando. E os jovens terão visão. Sabe, essa questão do jovem ter visão é uma coisa que também me impressiona. Por quê? Porque jovem é visionário desde sempre, né? O jovem, ele sempre imagina alguma coisa. Mas aqui ele está falando uma coisa um pouco diferente. Quando diz que os jovens terão visões, são as visões dadas por Deus. São as coisas que Deus tem preparado para mostrar para vocês, jovens. São as coisas do íntimo e dos planos de Deus para a sua vida. Mas nesses novos sonhos também rios de água viva fluirão. João 7, 37 a 39 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitas vezes a gente tem sede, a gente fica, e agora? E agora? Não, venha a mim e beba. Muita gente vem ao Senhor, mas não quer beber. Se você tem sede, diz Jesus: venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que ainda não havia descido. Ou seja, em outras palavras,
É o Espírito quem traz a nós esse fluir dessa água viva. Amém? É esta ação do Espírito na nossa vida. Por último, essa nova vida também representa um novo estilo de vida. Sabe para quê? Para ser conhecido como amigo de Cristo. Isso representa uma aliança em fidelidade e lealdade com a família, com a igreja e com Jesus. Ser conhecido como amigo de Cristo, porque antes éramos somente pessoas que conheciam, provavelmente tínhamos algumas informações a respeito de Jesus Cristo. É um personagem histórico, uma pessoa muito importante, ele passou, deixou muitas marcas, mas agora somos alcançados pela sua obra maravilhosa. A ponto de ele mesmo ter dito aos seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Sabe o que significa isso? Amigo é aquela pessoa chegadinha, aquela pessoa que está perto, aquela pessoa que nós abrimos nossa vida e o nosso coração para ela. É aquela pessoa que conhece a nossa intimidade, conhece muito do nosso interior. Amigo é aquela pessoa que naquele momento de luta e de tribulação nós podemos contar com ele. Amigo é aquele que em determinadas oportunidades ele vem e dá um belo puxão de orelhas na gente, e a gente agradece a ele por ter feito isso. Amigo é aquele com quem a gente pode contar em todos os momentos e todas as horas. Mas amigo, e aqui eu vejo que é o sentido bíblico, é aquele que conta os segredos para nós. Quando Jesus Cristo está dizendo: eu vos chamo agora de amigos, significa eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que são bem íntimas minhas, da minha comunhão com o meu Pai. Isso me leva a ter consciência de que somos peregrinos. Esse novo estilo de vida é um estilo de vida que não se assenta em pseudo-seguranças que nós possamos ter no dia a dia. Não se assenta no meu emprego, não se assenta na minha propriedade, não se assenta no possível dinheiro que eu tenha ou não tenha, não se assenta nesse tipo de coisa. Mas nos traz a consciência, como diz o Salmo 119:19, que diz assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Não esconda de mim as coisas que são tuas. Deixa-me conhecer, porque eu vou passar e isso vai ser significativo para a minha vida. Isso vai representar um novo estilo de vida. Mas isso me leva a ter consciência de que temos desejos carnais também a serem combatidos. 1 de Pedro 2,11 diz: amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha, amados, uma coisa que nós precisamos ter consciência disto: o diabo não pode roubar a nossa salvação. A vitória que Cristo nos deu e nos traz na cruz, ela é definitiva. Já que Ele não pode tirar isso de nós, sabe o que Ele quer? Estragar a nossa festa de alegria de viver na presença dEle. Ele vai criar situações, momentos, vai disponibilizar possibilidades de pensamento, e Ele vai se alegrar quando eu me abato, eu me derrubo. E eu fico perguntando:
Onde está o meu Deus, que tantas vezes clamo e parece que Ele não responde? E Ele vai tentar criar essa linha de raciocínio em nós. Mas Deus é um Deus presente, é um Deus vivo. Ele está presente em todos os momentos. E aqui eu fico pensando, eu fico assim, eu nem sei o que dizer. Mas muitas vezes aqui nós temos tido a oportunidade de ouvir o Marquinhos cantar. Não que ele seja importante, mas o que ele traz como mensagem, quando ele diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e de mais ninguém. A Deus, somente a Deus seja o louvor. Se Ele fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Mas também nos traz a consciência de acolhimento do necessitado. O texto de Mateus diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Muitas vezes na leitura desse texto nós estamos assim, bom, onde é que está a pessoa que tem fome? Nós temos encontrado muitas vezes pessoas na rua que têm fome. Isso é uma verdade, é uma coisa que nós devemos estar atentos, e na medida da possibilidade nós temos aqui o quilo do amor para tentar suavizar um pouco a situação de determinadas pessoas e famílias inteiras. Mas nós temos muita gente ao nosso redor que tem fome de Deus. E quando nós levamos a palavra, nós estamos dando de comer a eles o pão vivo que desceu dos céus. Tive sede e vocês me deram de beber. Esta sede interior, essa coisa que mexe conosco, que diz: eu tenho uma secura interior, eu preciso de água, mas não adianta. Esta água aqui, ela pode ajudar a minha garganta, pode ajudar um pouco, mas eu preciso daquela água viva que só o Senhor Jesus Cristo pode ser na minha vida. Todas as vezes que vocês fizerem isto, vocês estão fazendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, como se a Ele estivessem fazendo. E por último, nos traz a consciência de que somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, diz Efésios 2,19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não estamos soltos na história, nós não estamos jogados na vida. Na verdade, nós somos o espelho onde Deus é refletido para que o mundo perceba. Esta é a mensagem de Paulo. Cantamos hoje aqui: Cristo move as montanhas
e tem poder para salvar. Cantamos hoje aqui: te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Cantamos hoje aqui: eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Cantamos hoje aqui: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, porque pela fé essas muralhas são derrubadas. Essa muralha de ser empedernido, de ser encruado, de o meu coração ser endurecido para as coisas de Deus. Essa muralha que muitas vezes a minha intelectualidade coloca, e eu estou repetindo isso várias vezes, eu fico impressionado quantas pessoas acham que para que Deus exista, ela precisa dizer: Ele existe ou Ele não existe. Se eu digo que Ele existe, então Ele existe. Se eu digo Deus não existe, pronto, acabou, Ele não existe. Que petulância do ser humano, ele acha que ele é muita coisa. Tudo começa com um novo nascimento, e é isso que o Senhor está trazendo para você nessa noite. O que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Se a tua casa, amado, amada, ainda não alcançou, existe a promessa de Deus para alcançar a tua casa também. Deus trabalha na individualidade, mas Ele também se importa com o coletivo, que é a família, porque a família é o propósito dEle. Não seja como Nicodemos. Você também não é como a mulher samaritana, você não é jogado na história como o cego de Jericó. Mas todos eles tomaram uma decisão. Tomaram a decisão de ir buscar o Senhor Jesus Cristo para saber. E é isso que nós estamos convidando você nessa noite, para que você busque ao Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode trazer esse novo nascimento, essa nova vida, restaurar em você os sonhos, restaurar e trazer a você visões, para que Ele cresça e eu diminua.